Pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso módulo de Function Call. E nessa aula eu vou explicar para vocês como que a gente faz para configurar a função mesmo e ver ela funcionando, tá bom? Então aqui eu tô com aquele fluxo que eu criei com vocês, né, que eu chamo de fluxo infinito. E como eu expliquei na aula anterior, só para recapitular, a ideia da função, né, é a gente tirar ele desse looping. Em algum momento do fluxo ele parar de ser um loop infinito e seguir outro caminho, tá bom? Então o exemplo que eu vou mostrar para vocês vai ser uma função para realizar um agendamento, né? Então a pessoa confirmou que quer marcar a reunião, a gente enviar o link para ela, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente está aqui no fluxo, né, na parte inicial, a gente vai vir aqui ó, na esquerda em automação, intenção, funções e nova intenção, tá? Feito isso, a gente vai colocar o nome da função, então vou dar o exemplo de agendamento. E aqui na descrição é onde a gente vai colocar o que a gente precisa, né? Resumindo a função. Então, útil quando um usuário concordar em marcar uma reunião. Peça sempre... reunião ficou errado. Reunião. Peça sempre seu nome e seu e-mail. Beleza? Então pronto, aqui na descrição é o que a gente vai pedir para a função. Então vou dar um outro exemplo, sei lá, você quer cadastrar no seu CRM após o usuário confirmar um serviço que ele quer. Você pode colocar aqui, ó, útil para quando o usuário confirmar o serviço que irá querer. Alguma coisa desse sentido, beleza? Então perfeito. Só apagar isso aqui para a gente deixar a da de agendamento. E aí aqui do lado a gente tem salvar resultado em e você pode criar uma, tá? Isso aqui não vai alterar nada para você agora, então cria uma teste aqui, ó, se não tiver, colocar teste 3, coloca aqui, ó, e JSON, salva como JSON. E o subfluxo você pode escolher o que você está fazendo, né? O function para ele ativar lá, sem problema nenhum, beleza? Então a gente criou aqui, colocamos para salvar. Vamos voltar aqui no fluxo, ó. Esse aqui é o que eu estou usando de exemplo. Beleza, então a gente tem um fluxo aqui, aquele fluxo padrão que eu fiz com vocês. O que a gente vai fazer? A gente vai vir nesse bloco de ação, abrir ele e vamos descer um pouco aqui, ó. Tem até uma que eu tinha apagado anteriormente. A gente vai vir aqui ó, em funções e vamos escolher e já vai estar aqui agendamento, que foi essa que a gente acabou de criar, tá bom? O que a gente vai fazer agora? A gente precisa, da mesma forma que a gente tem que salvar a resposta da pergunta, né? Então, ó, se eu colocar aqui um olá, né? Só para recapitular com vocês. Colocar aqui um olá, a gente tem que estar, ele traz uma resposta lá, como posso ajudá-lo hoje? Você gostaria de agendar uma reunião? A gente salva essa resposta, né? Na variável, resposta aqui, que é o que a gente envia para o usuário. Isso aqui vocês já sabem. E agora a gente vai ter que fazer a mesma coisa, só que com a função, tá bom? Então aqui ó, eu coloquei um treinamento da IA bem simples. Ó. Seu intuito é agendar uma reunião com o cliente, sempre peça o e-mail e seu nome. E após ele passar essas informações, ative a function agendamento, que é o nome dela, tá? Eu sempre aconselho vocês a quando fazer uma function e querer que ela ative em algum momento do fluxo, colocar isso no treinamento da IA. Então, por exemplo, após essa resposta, ative a função tal, né? E o nome dela. Após isso, ative a função tal. Coisa nesse sentido vai melhorar para caso o usuário faça a ação que é para ativar e ela não ative. Então, eu aconselho fazer dessa forma para evitar problema, beleza? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar aqui, ó, ative a função agendamento. Isso aqui na maioria dos casos funciona, mas no nosso caso não vai funcionar porque a gente não está passando as informações, ó. Então se eu mandar essa mensagem para ele, ele vai pedir o meu nome e o meu e-mail, tá? Só esperar carregar. Aqui, ó. Para ativar a função agendamento, por favor, me envie seu nome e seu e-mail. Então o que eu vou colocar aqui, ó? Me chamo Enzo, e-mail, suporte, Spotify. @gmail.com. Então, beleza. Solicitação de teste novamente. E agora a função ativou. Tá vendo aqui, ó? Function call. E ela trouxe aqui, ó, os 3 pontinhos. Isso aqui, tá vendo? Do two case aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar nos 3 pontinhos, ele vai abrir. Tá vendo? Então, o que a gente tem aqui? O nome da função, que é isso que a gente precisa. Tá? Da mesma forma que a gente salva a resposta da IA, a gente salva o nome da função. Para que isso? Porque futuramente agora a gente vai colocar um bloco de condição, né, que eu já expliquei para vocês,
para ver se no nome da função vai estar agendamento para ele seguir para outro passo, tá? Vou explicar agora, vai ficar mais fácil. Então a gente vai salvar isso aqui, ó, por exemplo, em funcão nome, aqui é o nome função, já está criado, então se não tiver você screen, e sempre aconselho não usar C cedilha, tá? Para evitar dar problema, né? Na programação a gente não usa, então eu aconselho não utilizar, beleza? Então colocou aqui uma variável e vamos adicionar ela. Então adicionamos aqui, ó, a gente está salvando o nome da função aqui já. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar em salvar. E aí agora, dessa forma que o fluxo está, o que está acontecendo? A IA gera uma resposta, envia para o divisor de texto envia para o usuário. E vamos ficar nesse loop infinito. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai puxar o bloco da IA e vai colocar a condição. Beleza? E aí dentro da condição, qual que é a condição que a gente vai utilizar? A gente vai adicionar condição e a gente vai colocar aquele nome função, né? Que a gente colocou ali dentro da IA. A gente vai colocar contém agendamento. Agendamento. Isso aqui é para quê? Para a gente ver se o nome função conter agendamento, ele vai seguir para outro caminho do fluxo, tá? Então a gente poderia, por exemplo, puxar um bloco aqui, ó, colocar como pergunta, texto. E aí que a gente colocaria, aqui está o seu link de agendamento. Eu não tenho um agora para colocar, mas vocês vão entender. E caso contrário, a gente manda para o divisor de texto, né? Então o que acontece nesse fluxo? Ele vai ficar em um looping infinito, teoricamente, até o usuário passar as informações que a gente precisa para ele continuar, para ele ativar a função e continuar aqui e mandar essa mensagem, tá? Então eu vou recapitular com vocês o que a gente fez, tá? A gente veio aqui, ó, em automação, intenção funções, criamos uma nova intenção, né? Mas vou abrir essa aqui que a gente fez. Vai estar aqui, ó, o nome dela é agendamento e a descrição. Útil quando o usuário concordar em marcar uma reunião. Peça sempre seu nome e seu e-mail, beleza? Salvamos aqui em teste e escolhemos o subfluxo. Isso aqui, né, sem problema. Agora a gente volta aqui dentro do fluxo. O que a gente alterou aqui dentro? A gente vem criar conclusão de bate-papo, né? Na parte de funções, adicionamos a função, beleza? Viemos aqui embaixo, solicitação de teste, né? Colocamos o que a função precisa, me chamo Enzo e o e-mail. E aí a função ativou, né? Function call, a gente abriu aqui e salvamos o nome dela, né? Name agendamento. E a gente salvou na variável nome função, tá? O que é uma variável? Foi isso que eu expliquei para vocês. É um texto que ele contém algo. Então ele sempre vai variar. Nesse caso, a variável nome função vai trazer o nome da função, né? Como a gente só tem uma função, ele vai trazer o nome agendamento. Mas a gente poderia ter, sei lá, 3 funções, que seria uma agendamento, outra CRM, outra, não sei, alguma outra função. E aí a variável vai mudar. Então por isso que a gente coloca tudo na mesma variável, só que aqui dentro do bloco de condição a gente seleciona melhor, tá? Então o que a gente faz dentro do bloco de condição? A gente vê se a variável nome função contém agendamento, né? Se conter agendamento, que é o nome da nossa função, que a gente colocou aqui, ó, nome agendamento, ele vai seguir para outro caminho, que vai ser esse caminho aqui, ó, de mandar o seu link. Aqui está o seu link de agendamento, beleza? Então eu vou mostrar para vocês na prática como que isso vai funcionar, tá bom? A gente vai colocar aqui, ó, em visualizar em pop-up para testar. Aqui por padrão a primeira mensagem ele já está perguntando meu nome, tá? Então é uma pergunta a menos que a IA vai ter que fazer. E vai perguntar provavelmente meu e-mail aqui agora. Poderemos fornecer seu e-mail para que possamos agendar a reunião? suporte.spotify@gmail.com. Então após a gente passar as informações que ele precisa, vai ativar a função e a gente vai receber essa mensagem aqui, ó. Aqui está o seu link de agendamento, beleza? Não foi nenhum link porque a gente não colocou, mas a função ativou, tá? Se a gente abrir aqui no Live Chat, vocês vão poder ver isso melhor, ó. Aqui no Live Chat, sempre que a gente abrir em campos personalizados, são as variáveis que a gente tem no fluxo, tá? Então tá aqui, ó, nome, função, agendamento. Antes da função ativar, isso aqui fica em branco, tá? Então a função ativou e a gente recebeu o link de agendamento. Então é basicamente isso que você faz uma função, né? Como você faz, e ela serve para tudo. Então, em algum momento você quer que siga outro caminho, por exemplo, dá o mesmo exemplo que eu dei anteriormente, né? Em algum momento você quer cadastrar o usuário no CRM, você consegue colocar uma função para isso, e ele sai desse loop infinito de ficar IA, manda IA, só IA, eles ficam conversando para realmente ter alguma ação.
Então, por exemplo, o que a gente poderia fazer, tá? Na função, não na função agendamento, seria outra função, né? Mas só para ter uma ideia, coloca aqui, ó, vem integrações, planilha do Google, é que eu não preciso conectar aqui, mas a gente conseguiria colocar em uma planilha do Google as informações do usuário, nome, telefone, e-mail, sabe? Essas coisas. Então a função é muito importante, realmente um diferencial muito grande para você sair desse looping de só atendimento e realmente começar a fazer mais algumas coisas, beleza? Então, na próxima aula eu vou explicar um pouco mais a fundo para vocês como que você consegue salvar essas informações que a função traz, beleza? Espero você lá e vamos que vamos.